Eu não consigo falar, eu tenho muita vergonha. É porque eu sou tímida. Olá, tudo bem? Isso já aconteceu com você de estar em uma reunião entre amigos ou com família e não conseguir falar? Na hora você trava, dá um medo, uma insegurança e você simplesmente fica calado, calada. Isso não é nada bom, mas hoje eu vou te ajudar a resolver essa timidez, essa timidez de falar em português com os outros, porque saiba que você não está sozinho, saiba que isso é muito comum de acontecer com pessoas que estão tentando falar em outro idioma. Mas pega o seu caderninho para anotar tudo que eu vou então te dizer hoje, para como você superar essa timidez, né? Como você deixar essa vergonha de lado e finalmente se comunicar do jeito que você quer, do jeito que você gostaria. Então vamos lá, dá um pause no vídeo, pegue o caderninho, aproveite para se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo se você já é inscrito. Mas vamos para o primeiro item então. Você precisa deixar de ser crítico ou crítica. Exatamente, deixar de se criticar. Porque normalmente as pessoas que têm medo de falar num outro idioma é porque são muito autocríticas e muito exigentes consigo mesmo. Então pensam, se não é para falar perfeito, não vou falar, eu não sei falar. Mas lembre-se que o outro quer ouvir você, mesmo que seja tudo errado, né? A pessoa quer ouvir o que você tem a dizer e não vai ficar julgando você pelos seus erros. Mas na nossa cabeça, acaba pensando sempre que o outro vai estar julgando, vai estar avaliando o seu português, o que não é verdade, né? Não é um teste de língua, não é um exame oral. Então, fale, simplesmente não pense se está perfeito, não pense se está tudo correto e se você não lembra tudo, não tem problema. Isso é super comum e lembre-se que quanto mais você se expor, quanto mais você falar, melhor você vai ficar e vai ficar cada vez mais natural e aí essa timidez, essa vergonha vai ficar de lado. E depois, valorize os seus pontos fortes. Exatamente. Então, antes de ficar se autocriticando, pense no que você tem de pontos fortes. Você com certeza é uma pessoa muito inteligente. Com certeza você sabe de coisas que os outros não sabem, né? Tem habilidades diferentes, tem coisas que você sabe fazer que os outros não sabem. Então, assim, se valorize, né? Valorize a sua cultura, a sua história e lembre-se que o outro que está ouvindo o que você tem para dizer quer saber sobre isso, quer saber sobre a sua cultura, sobre... E o outro quer saber como é a sua cultura, o que tem no seu país diferente do nosso, como que é a comida, como que são as pessoas, o comportamento das pessoas, faça comparações, e isso é muito divertido, as pessoas sempre querem saber, e isso torna você uma pessoa interessante, e mesmo que você fale, né, com erros, não fale perfeitamente, o que é super normal, não tem problema, porque a pessoa vai te ajudar a falar. Se você nem tem ainda, né, todo o vocabulário, tudo que você precisa para se expressar, pode ter certeza que o outro vai te ajudar neste processo. Você quer dizer isso? Não, é aquilo? O que você está dizendo com isso? E a pessoa vai te ajudar a construir também essa língua. E cada vez você vai ficar melhor. Então, sempre valorize seus pontos fortes, tá bom? Outro ponto importante é você tomar a iniciativa de conversar com as outras pessoas. Exatamente, não precisa esperar que alguém venha falar com você se você está num grupo, por exemplo, de brasileiros. Você pode começar a falar, peça informações,
né? Ah, você sabe como vai ficar o clima durante esta semana? Pronto, já começou, tomou a iniciativa e começou uma conversa. Aí você pode continuar. Ah, nossa, interessante como aqui o clima varia bastante. No meu país não é assim, né? É um clima mais constante. Ou, não, meu país também é igual. Pronto, já tem conversa para seguir, né? Já dá para conversar com a pessoa. Ou simplesmente pergunte como a pessoa está. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Né? Ah, tô tudo bem. Ah, e os filhos, como é que estão? Como estão as crianças? Ou se não tem crianças, como vai seus pais? Ou como vai a família, o namorado, o seu cachorro, né? Pergunte, peça informações para a pessoa, que a pessoa vai ver que você está interessado, né? Interessada em saber mais sobre ela, e essa pessoa vai falar com você com certeza, né? Não vai parecer invasivo. E assim você também já vai superando essa timidez e vai conversando, vai pouco a pouco. Se você justamente tem muita vergonha, não sabe como falar as coisas direito, essa é uma ótima ideia, né? Você só fazer perguntas, porque assim você não precisa falar, a outra pessoa que vai estar falando. E todo mundo gosta de falar de si, né? Então a pessoa vai ver que você está interessado em ouvi-la, vai ficar falando. E como vai seu cachorro? Nossa, verdade? Ele já ficou doente? Quantos anos ele tem? Que interessante. Nossa, eu também já tive um cachorro. E como que é o nome do seu cachorro? E ele faz isso, ele faz aquilo, ele brinca, ele dorme, ele come o quê? Faça perguntas. Pronto, a outra pessoa vai ter o prazer em falar. Então, nada de vergonha, nada de timidez. Outro ponto que ajuda muito é você usar a linguagem corporal. Isso porque quando você usa a linguagem corporal, ajuda o outro a entender o que você está falando, né? Porque essa linguagem corporal, ela expressa muita coisa, muitas vezes mais do que palavras, e vai ajudar você justamente, né, a superar essa timidez com os movimentos. Parece que você é uma pessoa super comunicativa, justamente, né, porque utiliza muita linguagem corporal, e justamente também deixa uma conversa mais natural. Mesmo que ainda isso não seja parte da sua cultura, você pode fazer um pequeno esforço, sabendo que nós latino-americanos usamos muito essa linguagem corporal. Na língua portuguesa nós usamos muito também linguagem corporal, então também faça uso disso, que vai te ajudar muito. E se você não tem pessoas para conversar em português, né, para justamente superar essa timidez no momento que você se imagina falando em português, faça novas amizades. Exatamente, procure pessoas. Se você está no Brasil, perfeito, peça informações nas ruas, comece a conversar com pessoas na padaria, em uma lanchonete. Você pode fazer amizade com uma pessoa da lanchonete, né? Você vai lá todos os dias, por exemplo, na padaria comprar pão, e você começa a conversar com essa pessoa, né? Justamente para praticar um pouquinho e você ir perdendo esta timidez, porque você toma a iniciativa de conversar e vai criando novas amizades. Faça um esforço. Se você está fora do Brasil, procure, né? Sempre tem grupos de brasileiros em todos os países, sempre tem. Então, escreva, por exemplo, no Facebook. Brasileiros coloca o nome da sua cidade, brasileiros em Bogotá, por exemplo, ou brasileiros na Colômbia, brasileiros em Buenos Aires, e com certeza você vai encontrar, e ali você vai fazendo novas amizades para poder praticar o seu português e superar esta timidez. E agora, uma atividade também muito importante que você deve fazer para superar a timidez é ler em voz alta. Sim, ler em voz alta. Pegue um pequeno texto do português e leia. Afinal de contas, é através da sua voz que você vai se comunicar.
E é através da sua voz que você sente essa timidez, que você sente essa vergonha. Então trabalhe com isso. Comece a ler em voz alta, né? Pegue um pequeno texto e leia, gesticule, faça movimentos com as mãos, se solte, né? Porque tudo isso vai te ajudar quando você precisar realmente estar falando com alguém. Porque você já está acostumado, acostumada a usar essas palavras, né? A dizer essas palavras em português. Então vai ser muito mais tranquilo. Leia em voz alta, faça esse exercício diariamente, 5 minutos, 2 minutos, você pode fazer isso e vai te ajudar demais com essa superação da timidez. E eu quero inclusive que depois você me conte, volte aqui nos comentários e vai me contar daqui 2 meses, 3 meses, você fazendo esse tipo de atividade e essas coisas que eu estou te dizendo, para dizer como que você superou, se você conseguiu, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito ao menos. Até porque normalmente a pessoa que tem vergonha ou é tímido na hora de falar é porque é tímido já na vida real, né? No seu próprio idioma, provavelmente você é aquela pessoa mais tranquila, né? Que não gosta de se expor muito. Normalmente é assim, né? Aquelas pessoas que são mais falantes, extrovertidas, elas falam em outro idioma sem nenhum problema, sem vergonha, falam tudo errado, mas falam. E se torna engraçado. E é esse o nosso último ponto para superar a timidez, é rir de si mesmo. Ria dos seus erros, ria de tudo que acontecer de errado, porque esse é um processo, né? E isso que é gostoso também numa língua. Você dá risada das coisas que não saem perfeitas porque não vão sair. Não vão sair mesmo. E tudo bem, porque daí o outro entendeu uma coisa, você pensou em outra e aí vocês vão rir juntos, né? Então ria de si mesmo, dê risada juntos e faça desse processo algo gostoso, algo divertido de seguir. Porque no final é isso que vale, né? Você se comunicar, você estar com outras pessoas, as pessoas perceberem que você é uma pessoa também interessante, que tem algo a dizer, porque do contrário, se você não fala nada e fica somente num canto isolado, talvez mexendo no celular enquanto todos estão conversando, parece simplesmente que você está ignorando aquelas pessoas, que você não gosta daquelas pessoas, né? Dá uma impressão de antipatia, que você é antipático, antipática se você não conversar. Então, sim, converse pelo menos por alguns momentos, né? Puxe conversa, como a gente fala, né? Tome essa iniciativa de falar com alguém, de expor um pouquinho sobre a sua história, a história do seu país, coisas, né, culturais. Todos adoram saber, né? Todos com certeza vão gostar de saber um pouco mais sobre o seu país, sobre a sua cultura ou mesmo sobre a sua língua, né? Você pode dizer quais são as suas dificuldades mesmo com o português, porque você explica, porque na minha língua a gente não tem este som, aqui vocês têm este som e para mim é difícil dizer assim. Pronto, até o brasileiro vai entender, nossa, eu nunca pensei nisso, que interessante, porque aqui vocês usam assim, nós usamos de outra maneira, isso torna mais difícil, mas eu estou tentando. Que bonito, né? Que coisa bonita, você está tentando, perfeito, né? Todos vão querer te ajudar, tenho certeza. E mesmo sendo adulto, não precisa ter vergonha, né? Vai querer me ajudar, eu já sou um homem adulto, uma mulher adulta. Não tem problema, todos nós sempre estamos aprendendo e o outro também está aprendendo alguma coisa neste momento da vida. Pode ser não ser uma língua, mas alguma outra que a vida está desafiando. Tá certo? Então vamos rever? Tomaram nota? Primeiro, pare de se criticar, tá bom? Pare de se criticar. Segundo, valorize seus pontos fortes. Valorize seus pontos fortes. Terceiro, tome iniciativa, né? Peça informações, tome a iniciativa para iniciar uma conversa. Quarto, use a linguagem corporal. Use muito a linguagem corporal.
Quinto, faça novas amizades, sempre faça novas amizades com brasileiros, com falantes de português. Leia em voz alta, faça esse exercício diariamente de ler em voz alta. E por último, mas não menos importante, ria de si mesmo, ria deste processo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você supere essa sua timidez, essa sua vergonha e depois você me conta aqui nos comentários, tá bom? Gente, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!